Turma do propósito, e aí, meu irmão? Agora sim, em dia, Daniel capítulo 5. Aqui nós temos o filho de Nabucodonosor, o filho de Nabucodonosor chamado Belsazar. Não confunda, Beltesazar é o nome de Daniel. Belsazar é o filho de Nabucodonosor. E esse filho de Nabucodonosor, irmãos, era um festeiro. Ele fez um banquete para 1000 grandes. E no auge ali da embriaguez, ele cometeu um sacrilégio, uma ofensa ao próprio Deus, porque ele mandou que trouxessem os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa do Senhor, ou seja, lá de Jerusalém, e ele pediu que trouxessem para que eles bebessem nele os reis, os seus grandes, as suas mulheres, e celebrassem ali os seus ídolos em objetos que foram feitos exclusivamente para o Senhor. Beltesazar comete esse pecado de ofender a Deus, ele brinca com Deus, ele zomba de Deus, e ele usa o que é propriedade exclusiva de Deus para fins idólatras. E por isso, meu irmão, o Senhor vem trazer juízo sobre ele. Preste atenção, meu irmão, de Deus não se zomba, com Deus não se brinca. Deus nos dá muitas virtudes, muitas bênçãos, muitos talentos, muitos dons. E a pior coisa que nós podemos fazer é pegar a riqueza que Deus nos dá e usar para ídolos e não para a glória do Senhor. Tudo que nós recebemos é de Deus e deve ser usado para Ele, porque dele, por Ele, para Ele, a Bíblia nos diz, são todas as coisas. E é por isso, meu irmão, que no auge da festa, aparece uma mão que escreve na caiação da parede. Versículo 5 diz que na mesma hora apareceram os dedos de mão de homem e escreviam defronte do candeeiro, na caiadura da parede do palácio real, e o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Então imagina que aparece uma mão escrevendo ali na parte caiada, era o tipo de pintura que era feita, de acabamento que era feito na parede, e ele escreve, essa mão escreve, e o rei fica assustadíssimo. E Deus escreve de forma visível, para que todos soubessem. As palavras foram escritas, talvez alguém pense assim, que tipo de linguagem era? Era aramaico, era a linguagem dos babilônicos. Porém, o pessoal não entendeu, porque apareceu escrito lá, Mene, Mene, Tekel, Peres. O que isso significa? O que isso significava? Eles não sabiam, eles não conseguiam entender. Mene, Tekel e Peres eram moedas que eram utilizadas naquela época. Por exemplo, se a gente fosse trazer aqui para os nossos dias, a gente poderia dizer que apareceu ali escrito, vamos falar de moedas que nós usamos hoje no Brasil, né? Poderia ser o real, poderia ser uma medida de peso, como o tekel era. Por exemplo, existem medidas de peso, como saca, o pessoal usa a arroba aqui dentro do contexto brasileiro, e também existem as medidas que nós usamos, né, para contar aí itens, uma dúzia, etc. Então preste atenção, Mene era uma mina, isso era uma moeda de contagem, né? As pessoas podiam contar ali as moedas, uma mina era uma contagem. Tekel era uma moeda usada para representar um peso, um ciclo. E Peres era uma moeda de divisão que representava exatamente aí meio ciclo. Então você tem ali uma moeda de contagem, você tem uma moeda de peso e você tem uma moeda de divisão. E os magos leram aquilo e falaram assim, contagem, peso e divisão. O que isso quer dizer? Contagem, peso e divisão. E ninguém sabia. Então, o que acontece? É chamado Daniel, relatam ali para o filho Belsazar, e diz, olha, o seu pai teve muitas experiências, e Daniel foi chamado pelo seu pai para que ele pudesse interpretar, então vamos chamá-lo. Então chamam Daniel, e Daniel está ali, e ele interpreta dizendo, olha, você foi contaram, por isso que está Mene, contaram, para conferir, você foi alvo de uma auditoria, e você foi tekel, que é uma moeda de peso, você foi pesado na balança, e Peres foi achado em falta. É interessante, meu irmão, porque há um jogo de palavras aqui, porque a palavra Peres dividido soa como a palavra que era dada aos persas, aos paras. Os persas
os medo-persas que exatamente iriam assumir ali o controle, porque o reino da Babilônia iria passar. O que Deus está dizendo para o filho de Nabucodonosor é o seguinte: você não aprendeu com os erros do seu pai. O seu pai me afrontou, o seu pai foi orgulhoso, o seu pai foi soberbo, eu o humilhei, e você não aprendeu, portanto, o seu reino está passando. Eu dei uma chance ao seu pai, mas a sua chance está sendo tirada. Então, algumas aplicações, irmãos: não zombe de Deus, não brinque com aquilo que é de Deus, não brinque com aquilo que Deus deu a você e você tem certeza que é algo para glorificar o nome do Senhor. Quantas pessoas têm um dom para falar e, ao invés de fazer a obra de Deus, procuram seus próprios interesses? Quantas pessoas têm um dom de adorar a Deus, é muito talentoso para cantar, para ensinar, mas não usam isso para a glória de Deus? Não zombe de Deus, meu irmão. Aquilo que Deus te deu e é precioso e é para o uso exclusivo dele deve ser dado a Deus para cumprir o seu propósito. Aprenda, meu irmão, com o passado. Não repita os erros que os seus pais cometeram. De vez em quando é muito importante a gente pedir os nossos pais para contarem as histórias, sentarmos com pessoas mais velhas, aprendermos com seus relatos, porque nós podemos aprender com os erros e não repetir o passado. Lembre-se, meu irmão, de que Deus está olhando para cada um de nós. Deus sabe de tudo que nós fazemos. E de vez em quando nós passamos aí por auditoria. Perceba que Deus disse para Belsazar: eu pesei na balança. Eu pesei, a balança era aquela, não a digital que nós temos hoje, mas imagina aquela balança que você precisa colocar o peso de um lado. Então o Senhor avaliou ali Belsazar e disse: olha, você não está valendo a pena. Você foi contado e foi achado em falta para continuar nessa função. E aí, meu irmão, dentro dos privilégios que Deus te deu, eu te pergunto, o chamado, a liberdade, tudo que Ele tem dado a você, se Ele pesar a sua vida hoje, como servo, eu pergunto, você pode ainda continuar recebendo as oportunidades, ou você vai ser achado em falta? Ou você é aquele que pegou a oportunidade e não quis se envolver com ela e escondeu para chegar no final e dizer: Senhor, o Senhor quis mesmo, mas muito obrigado, o Senhor é muito exigente, eu escolhi não fazer. Alguém vai fazer, meu irmão. Se você não aproveitar o talento que Deus te deu, Ele vai tirar essa oportunidade e vai dar o que tem 10. Porque a quem tem disposição será dado responsabilidade. Mas a quem não tem disposição, até aquilo que foi dado será tirado. Cuidado, meu irmão. Porque diz o texto que a última oportunidade pode ser hoje. Nós estamos trabalhando na igreja com o tema Vivendo 2026 como se fosse o último. Esse mês, que é o mês da família, estamos trabalhando com o tema Ultimato. Coloque a sua casa em ordem. Põe a sua casa em ordem. É agora ou nunca. Então é o ultimato, o tempo é curto. Pode ser que você tenha essa oportunidade, meu irmão, e nunca mais tenha outra. Porque Belsazar não teve tempo nem de assimilar. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, o juízo de Deus veio e o reino foi entregue a outro império, o Império Medo-Persa. Então, a partir de amanhã, capítulo 6, nós já estamos vendo aí o rei Dário, ou o rei Dario, para ver aí como foi a vida de Daniel nesse novo império, Medo-Persa. Que Deus te abençoe, meu irmão, e amanhã estamos juntos para mais um capítulo das Escrituras.